E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dogchannel, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu trago pra vocês aqui a análise do 5º episódio de Doom Patrol. Vamos ver o que eu achei do episódio dessa semana aí e bora pra análise! E antes de continuar com esse vídeo, baixa um pouquinho aqui e se inscreva, é sério, é muito importante a gente chegar aí ao alto avante e infinito além. Então baixa um pouquinho aqui e se inscreva. Já deixa o like no vídeo também, porque isso ajuda a divulgar esse vídeo para mais pessoas terem acesso e pro YouTube entender se tá gostando dos vídeos desse canal e ele recomendar ainda mais eles pra você, beleza? O 5º episódio de Doom Patrol começa com a Hammerhead aqui, cara, tipo, loucona no punk em 1977, o que já gera uma pergunta: a galera de Doom Patrol não envelhece? I don't fucking know! A gente descobre também um pouco mais da personalidade dela, a Kay, a criancinha, a menininha dentro dela, que é a verdadeira personalidade da Crazy Jane, tá ligado? E também descobrimos aqui que o Mr. Nobody e o Chief, onde eles estão finalmente, o que eles estavam fazendo e como todo mundo vai precisar se unir de um jeito ou de outro para acabar com o Descriador, aquele olho gigante daquela parada, daquele culto do livro não escrito. Esse episódio, na minha modesta opinião, foi bem superior ao episódio passado, né? Ao qual a gente teve um episódio que é legalzinho e tal, a gente teve a apresentação do Willoughby Kipling, como eu carinhosamente chamei no vídeo anterior de Constantino do Paraguai, e esse culto, tal, essa parada de magia junto com Doom Patrol, e uma pausa na busca do Chief. E aqui, finalmente a gente consegue ter o Chief de volta junto com o Mr. Nobody, que faz uma falta absurda quando ele não aparece no show, e ele sabe que ele não apareceu, inclusive ele fala isso aqui, que ele não apareceu nos últimos 2 episódios, o que é bem legal. E não só a volta desses personagens, mas como todo o decorrer e o ritmo do episódio foram bem superiores ao episódio passado. Tivemos logo no começo, como eu tinha falado, a Crazy Jane num bar punk muito louco, muito loucona, descendo a porrada na galera, o que já deixa o personagem ainda mais carismático. E também tivemos logo depois ali uma conversa do Chief e do Mr. Nobody, falando lá sobre o Descriador e que era o fim do mundo. E que o Chief fala pro Mr. Nobody, ó, então a gente pode salvar o mundo e tal, só que a gente precisa trabalhar junto. E o que deixa a gente bem curioso, por exemplo, aquilo é uma dimensão do próprio Mr. Nobody, uma dimensão dele, ou ele consegue apresentar em diversas dimensões. A gente não sabe muito bem como funcionam os poderes dele ainda, mas se aquela é uma dimensão dele, ele pode fazer o que ele quiser, ele é quase onisciente, onipresente, ele é quase um deus, enfim, uma criatura muito poderosa. Por que ele não mata logo o Chief? Por que ele tá negociando, ele tá torturando lá o Chief? O que ele quer? É uma pergunta que vem aqui de novo nesse episódio, e principalmente porque eles têm uma relação meio que de amor e ódio ali, e toda a maneira do Mr. Nobody de falar com o Chief e tal, e da galera do Patrulha do Destino, apesar desse já se declarar um vilão e de um nêmesis do próprio Chief, tá ligado? Você não sente ele como um vilão de fato, apesar de fazer vilanias de vez em quando. Então assim, como a gente vai derrotar o Mr. Nobody? Será que ele é um vilão de verdade? Será que ele e o Chief estão tramando alguma coisa? Será que o Mr. Nobody é mais que um vilão? Essas perguntas vêm mais uma vez nesse episódio aqui pra gente, pra deixar a gente ainda mais confuso. E principalmente feliz com a volta desses personagens, porque puta que o pariu, que atuação dos dois atores nesse momento, e que dupla que eles formam, né? E pra salvar o mundo do Descriador, né, que é ao contrário de Deus, Deus cria e ele descria esse olhão gigante, que provavelmente é tão antigo e tão poderoso quanto o próprio Deus, pelo menos é isso que a série apresenta pra gente. Eles resolvem aqui criar uma outra religião, o Recriador. Então você tem o Criador, você tem o Descriador, que é o olhão, e você tem o Recriador, que é um outro olho branco. Olha só, que super criativo. É mais um episódio maluco de Doom Patrol que deixa a gente bem feliz, bem feliz. Uma porque o Chief volta e já volta andando, caminhando, e aí você fica, what? O que tá acontecendo? Por que ele tá caminhando? Por que ele tá andando? E enquanto isso, o Mr. Nobody vai procurar uma versão bem específica da Crazy Jane, que não tinha se revelado até agora, que é uma personagem que tem o poder ali de influenciar as pessoas através da fala, tá ligado? Ela fala um bagulhinho, de repente vai entrando na sua cabeça e ela te convence de qualquer coisa. A Dr. Harrison, que é essa personalidade aqui, é basicamente a pessoa que vai criar, junto com o seu dom aí, o seu talento, o seu poder, o livro que precisa ser lido, o livro relido. Ah, gente, é muita confusão, pera aí. Mas basicamente ela vai criar um culto exatamente igual ao livro não escrito, só que ao contrário. E aí basicamente eles vão inventar umas regras muito loucas ali, porque são personagens de manicômio, né? E não é uma galera muito saudável pra criar uma religião. Ou é, porque na verdade eles acabam salvando o mundo. Um detalhe aqui pra aquela personagem que aparece com o isqueiro logo no começo do episódio, carregando ali um balão de oxigênio, com um isqueiro chamado Badass. Ela aparece
inclusive ali no manicômio em 1976, 77, e também ela que vai lembrar lá a Dra. Harrison que ela precisa tocar o sino pra salvar o mundo. É uma viagem muito louca nesse episódio, mas é mais uma viagem dentro do universo de Doom Patrol que é bem interessante. Em paralelo a isso, a gente vê lá a cidade de Patrulha do Destino mais uma vez sendo toda fodida, as coisas começando a desaparecer porque o olhinho lá tá pronto pra acabar com o mundo, e a Mulher Elástica quer ir atrás lá do menino do livro não escrito pra ver se ele tá bem, e ele tá lá vivinho. Aí tem um papo mó emocionante, mó tipo motivador, não, você vai superar isso daí, a gente consegue, vamos fazer qualquer coisa, é a porcaria do fim do mundo, e ele morre. Ou seja, não adiantou de nada esse papo motivacional aí, e não adiantou de nada as ações deles até então, né? Porque precisaram do papai e do vilão do papai, ou do amigo do papai, que é o Mr. Nobody, pra resolver essa parada. E é mais um episódio extremamente maluco do Doom Patrol, porque, cara, a gente teve, por exemplo, aquela baratinha que apareceu no segundo episódio falando que o mundo vai acabar, e que a gente vai ver que o mundo é muito melhor, e que extermine logo a raça humana para eles poderem governar e coisa do tipo, onde tem uma discussão com o rato, e ao mesmo tempo no mesmo episódio volta a Baphomet, que é aquele cavalinho que cantarola e que sabe de tudo, tá ligado? E ao qual tem um affair pelo Tiff, e é bem interessante esse momento. E você tem a maior piração, que é esse livro reescrito aí, que esse recriador, tá ligado? Essa parada toda aí que a Crazy Jane, que a Dra. Harrison acaba com o Mr. Nobody fazendo pra salvar o mundo na atualidade. E você tem uma criação de algumas regras. Ao invés de ser um menino tatuado, vai ser um cachorro, só que as letras serão invisíveis, e aí você tem que tocar um sino pra parada aparecer e poder ler e chamar o recriador, e o descriador e o recriador se enfrentarem num concurso de encarada e acabarem se destruindo. É bizarro, é maluco, mas é bom. É bem Doom Patrol e é bem bom. Eu gostei desse episódio. Foi um episódio meio que pra finalizar esse arco do Willoughby Kipley, do descriador e do recriador, pra mostrar um pouco mais da interação do Tiff e, né, do Mr. Nobody, e também deixar esses personagens aqui um pouco mais aprofundados, principalmente a Crazy Jane, que é o destaque desse episódio, pela cabeça de martelo, pela a Dra. Harrison, por aquela outra personalidade meio gaga, a Kid K, que é a criancinha, a personalidade original da Crazy Jane, e a gente percebe um pouco como ela sofre abusos dentro desse episódio, o que tem muito a ver com a origem da personagem, ao qual eu pude estudar e ler um pouquinho dos quadrinhos até agora, e eles mostram ela sendo enforcada por vários homens várias vezes, e como a personalidade dela foi fragmentando por conta disso, mas não chega a tocar no principal abuso que ela sofreu, apesar de dar a entender, tá ligado? É um episódio muito interessante, que deixa o Cyborg lá no fim com o braço todo ferrado, só que aí a gente descobre que o Cyborg tem um botãozinho aqui, que é um SOS, que eu achei bem bizarro, achei meio estranho, não sei se eu gostei disso não, mas que aperta e é um SOS pro pai dele, pro Laboratórios Stars, e tudo que foi destruído nele começa a ser reconstruído de maneira interessante ali com nanotecnologia e tal. E todo mundo ali no final do episódio continua fudido, porque afinal eles tinham o Tiff em mãos, mas o Mr. Nobody é muito mais poderoso do que eles podem imaginar, do que eles conseguem conceber aqui. Excelente episódio, que vem os próximos, e vamos ver agora o drama do Cyborg, que não quer falar com o papai, mas o que é estranho porque parecia que o pai dele podia falar com ele na hora que o pai dele quisesse, e não na hora que o Cyborg bloqueasse. Não é mesmo? Vamos ver o que aguarda a gente nos próximos episódios. Comenta aí o que você achou da minha análise, o que você achou desse episódio, se você gostou, se você não gostou, comenta aí, eu quero saber a sua opinião. Não se esqueça de passar nas minhas redes sociais, estão aparecendo aqui nesse momento, está na descrição também, Facebook, Twitter e Instagram. Passa lá pra gente trocar uma ideia, pra gente conversar um pouco, pra gente ficar mec, pra gente ficar legal. E no mais, galera, beijo na bunda, até a próxima, like, compartilha e tchau!